Muito bom dia. No programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Gonçalves, médico ortopedista que vai falar de assuntos que certamente fazem sentido para você que está em casa. Joanete, tornozelo, dores nos pés, esporão, várias coisas que fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas e que sim, temos dúvidas. Hoje, Dr. Leonardo vai esclarecer e você vai sair do programa de hoje entendendo muito sobre essas questões de ortopedia e também vamos falar de traumatologia. Tudo o que acontece em Arco Verde, lá no Hospital Regional e também nos hospitais particulares, quando a gente está falando desse saber dentro da ortopedia. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e que bom que você está conosco e abriu as portas da sua casa em mais um sábado para receber informações sobre saúde, informações de qualidade. Hoje nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios o Dr. Leonardo Gonçalves, médico ortopedista, que vai conversar conosco sobre alguns assuntos que interessam a toda a comunidade. Certamente, muito do que a gente vai conversar interessa a você ou a alguém da sua família. Então, já chama quem está em casa para assistir com você essa entrevista que está bem interessante. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra recebê-lo aqui. Fique à vontade. A casa é sua. Doutor Leonardo não é de Arco Verde, então está aqui em Arco Verde já há 4 anos, morando em Arco Verde. Veio de Recife para cá, depois de estudar, e a gente sempre dá as boas-vindas. A gente gosta quando as pessoas chegam em Arco Verde e certamente se apaixonou por Arco Verde e ficou, né? Me apaixonei por Arco Verde e fiquei, estou por aqui. Seja Bom dia muito a todos. bem-vindo. Estou aqui em Arco Verde já faz 4 anos, estou à frente do serviço lá do Hospital Regional, na parte de ortopedia e traumatologia, e fazendo toda essa parte de ortopedia aqui, e também na subespecialidade, que é mais do que eu faço, de pé e tornozelo. Pé e tornozelo. Então já vamos começar, aproveitar que ele já falou aí em pé e tornozelo, e a gente sabe, eu quero lhe perguntar, falar um pouco sobre entorse de tornozelo. Para você que está em casa, tem algumas terminologias que são mais difíceis da sociedade conhecer, mas o doutor Leonardo vai facilitar aqui a vida de vocês para que vocês entendam, porque talvez você esteja sofrendo com alguma dessas coisas que a gente vai conversar, e aí você vai saber como procurar agora um ortopedista e como fazer o tratamento da forma adequada. Quais são os mecanismos comuns de entorse de tornozelo? Os mecanismos mais comuns de entorse de tornozelo se dão pela inversão ou eversão do pé, tá certo? E acontecem muito em práticas esportivas, quando você joga basquete, futebol, quando faz a corrida que pisa em algum buraco. É um trauma que acontece com uma frequência grande, e cerca de 84% dos traumas de pé e tornozelo são entorse de tornozelo, tá certo? Acomete muito mulheres na fase jovem e crianças, tá certo? E qual o grande feeling da entorse tornozelo? Na realidade, é o tratamento, porque muitas vezes não se faz o tratamento adequado e esse paciente pode desenvolver uma instabilidade de tornozelo e isso provocar dor crônica no tornozelo, entendeu? Entendi. Então, é uma questão, não é uma questão patológica, é um trauma. É um trauma. É um trauma, que é diferente de quem tem uma deformidade que nasceu ali com algum problema. Exatamente, é um trauma e que é comum na vida, principalmente mulheres que usam saltos. Sim. A gente sabe, a maioria das mulheres já torceu o tornozelo alguma Sim. vez usando salto. E o grande problema é porque às vezes ele é subestimado, ou seja, não tem o tratamento adequado, porque precisa de um tratamento adequado. Como é que se dá esse tratamento? Normalmente o tornozelo fica muito inchado, então o paciente precisa passar por um ortopedista primeiro para poder examinar, para saber, ver o que é que tem de gravidade, se só for um entorse mesmo, ou se esse paciente tem alguma fratura. Normalmente a gente, às vezes,
vendo algum sinal de gravidade, já pede um raio-x na urgência, já descarta a fratura, mas aí você tem que fazer o acompanhamento, que normalmente uma entorse de tornozelo, ela se resolve dentro de 7 dias, tá? Mas tem que imobilizar esse tornozelo, tem que fazer gelo, tem que tomar um anti-inflamatório, tá? Para você não ter problemas futuros. Se, no caso, você evoluir depois de 7 dias, ainda com dor, o edema muito grande, você pensa em uma lesão de tornozelo, uma lesão ligamentar. E aí você vai ter que fazer outros exames para a gente poder resolver isso. Mas, na verdade, o que é preponderante na entorse tornozelo é o exame físico. Então, o médico vai pedir para você voltar, vai fazer tudo isso, pedir para você voltar com 5 a 7 dias para ele poder reavaliar e fazer o exame do seu tornozelo. Porque quando você tem a entorse, você fica com um edema muito grande. E esse edema impede que você possa fazer um exame adequado nesse paciente. Doutor Leonardo, qual o papel da ressonância magnética no entorse do tornozelo? É exatamente isso. Muitos pacientes, eles já chegam, não, eu tive entorse, eu quero fazer uma ressonância. Não é o momento adequado, porque se você fizer uma ressonância brevemente, você não vai ver as estruturas que a gente precisa ver, que são os ligamentos do tornozelo. Na realidade, um dos ligamentos mais importantes lesados quando você tem um entorse grau 3, grau 4, é o ligamento talofibular anterior, que ele dá sustentabilidade ao tornozelo. E aí a gente só vai conseguir ver numa ressonância depois de 7 dias. Então o edema tem que passar. Porque se você fizer uma ressonância com edema, você não vai enxergar. E aí você vai ter que repetir esse exame depois. Que não é um exame barato, né? Exatamente. Então, já para você entender que quando o médico der a sugestão do raio-x, ele sabe o que é que está fazendo. Porque isso tanto é custoso, se a gente estiver falando de SUS ou no privado também. Tanto é custoso, quanto é desperdício, né? Então tem um momento certo para cada exame. Exatamente. É muito importante. Assim, lembrar que o exame físico é o mais importante. Então, eu só vou poder fazer um exame físico adequado depois de 7 dias, quando esse edema diminuir, quando a dor passar. E aí, sendo examinado pelo ortopedista, ele vai ver se tem ou não instabilidade desse tornozelo. Se tiver, ele vai pedir uma ressonância. Se não tiver, ele vai fazer o tratamento adequado. Caso tenha uma lesão talofibular anterior, aí a gente vai, dentro do que o exame mostrar, a gente vai ou fazer uma cirurgia ou tratar conservadoramente, que também tem o tratamento conservador. Vai depender do tipo da lesão. Eu ia perguntar agora, quais são os casos, né, que você diagnosticando ali depois da ressonância para uma entorse grave, qual é a indicação cirúrgica? Quando é que chega na indicação cirúrgica? Chega na indicação cirúrgica quando você tem pacientes que são atletas, principalmente, que têm lesões do complexo ligamentar do tornozelo, principalmente do ligamento talofibular anterior e do ligamento fíbulo-calcâneo. E aí, quando você tem uma lesão de alto grau, você indica cirurgia. Muitas vezes, a maioria, como a gente não trata atletas de alto nível muito, aqui em Arco Verde não temos muitos, mas quando a gente trata pessoas normais, normalmente o tratamento dá para ser conservador, com o uso de uma imobilização do tornozelo específica, que chama AirCast, e depois a fisioterapia de forma adequada, específica para o tornozelo, para você ter o reforço dessa musculatura do tornozelo e aí cicatrizar esse ligamento de forma adequada e você poder exercer suas funções dos hábitos de vida normais. Quando a gente fala nisso, a gente tem que também chamar a atenção de vocês que estão em casa para não negligenciar, porque certamente se houver um entorse de tornozelo e a pessoa tiver aí uma necessidade de um tratamento conservador, não cirúrgico, e a pessoa não fizer o tratamento adequado, vai ter sequelas. Vai. Se você não fizer o tratamento adequado, você vai ficar com dor. E eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte: a dor ela é de fácil resolução quando é uma dor aguda. À medida que você não trata essa dor de forma adequada, você pode ter o que a gente chama de a dor crônica. E a dor crônica ela já vai estar imbuída dentro do seu cérebro e para você conseguir fazer com que os neurônios entendam que você vai melhorar essa dor, demora mais tempo. Então, precisa de um tratamento mais, vamos dizer assim, mais prolongado e é mais complicado, porque aí
paciente que tem dor crônica, ele é um paciente que ele vai ter, além da dor crônica, você imagina uma pessoa ter dor 24 horas por dia. Então, isso tira o psicológico, influi muito, e Sim. aí você vai ter que fazer também um tratamento com esse paciente, de conversar bastante, dele entender a dor dele e dele entender o tratamento, para que possa ser feito o tratamento de forma adequada e ele melhorar da dor. Quais são as principais complicações de uma entorse maltratada? As principais complicações é a evolução para dor crônica no tornozelo, você ter instabilidade do tornozelo, ou seja, você ter várias repetidas lesões, porque você não tratou direito, então provavelmente você vai ter vários entorses. E essas várias entorses que você pode ter, vai ter lesão de ligamento, e aí termina que você pode, teria um entorse que era uma coisa de fácil tratamento, e aí você ir para uma cirurgia porque você não tratou e teve várias entorses repetidas. Aí o senhor falou que da importância do tratamento conservador e dentro desse tratamento, foi tocado no profissional fisioterapeuta. A fisioterapia tem papel fundamental nessa recuperação. Hoje, em Arco Verde, em termos de tornozelo, a gente já tem pessoas especializadas para cuidar certamente você trabalha, numa equipe É, multidisciplinar, né, então hoje já se tem já se também tem. esse Hoje, profissional hoje, aqui. hoje aqui em Arco Verde, e a gente tenta no hospital regional e também no consultório, ter se busca o tratamento em conjunto, porque não adianta eu só passar as informações para o doente, dizer o que é que ele tem que fazer se ele não faz. E não adianta também ele fazer a fisioterapia na quantidade que a gente passa, e, por exemplo, 2 vezes por semana, e ele não repetir essa movimentação, esses ensinamentos do fisioterapeuta em casa. E aí a gente tem sempre o feedback do fisioterapeuta para poder saber como é que está andando essa lesão, se ela tá tendo um prospecto como é que se diz? Positivo, ou ela está indo para mais negativamente, se a paciente não está tendo melhora com a dor e nem está conseguindo fazer o reforço da musculatura adequadamente. Perfeito. A gente vai precisar chamar um breve intervalinho, daqui a pouco eu estou de volta. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. E já estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e agora a gente vai falar de algo que é muito comum e certamente você tem ou alguém na sua casa tem ou você já ouviu falar, que é o famoso Joanete, que tem um nome bem esquisito, Alux Valgo. Alex Valgo. Alux Valgo. E eu gostaria de saber, a minha primeira pergunta sobre isso é quais são. Eu vou perguntar uma coisa por curiosidade. O Joanete, a gente nasce, as pessoas nascem com ele ou a pessoa desenvolve durante a vida? Não, na realidade o joanete são várias causas. Existe a causa hereditária e também o uso de sapatos com a câmara anterior mais estreita,
tá certo? O uso de salto alto. Isso tudo favorece a aparição do joanete. O joanete, lembrando que o joanete não é só o joanete do médio pé, do hálux na verdade, do dedão do pé, como comumente vocês conhecem. Mas também existe o joanete do dedo mindinho, que é o joanete do costureiro, que também é uma protuberância óssea que leva muita dor também em algumas pessoas, pelo uso desses calçados, principalmente vocês mulheres, que usam sapato de bico fino, sapato com salto alto, isso tudo favorece o aparecimento do joanete. O joanete, ele tem uma prevalência de 2 para 1, então, ou seja, a cada 2 mulheres, um homem vai ter joanete, é muito menor o joanete em homens e é mais comum em mulheres. Tem também o fator genético? Fator hereditário. Normalmente que sua mãe tem joanete, você vai ter, sua avó também, você vai ter essa propensão a ter o joanete. Porque ele se dá pela hipermobilidade do primeiro metatarso, tá certo? Dessa articulação entre o metatarso falangiano. E aí existe essa propensão. Quais são os principais fatores de risco? Fatores de risco. O uso de sapatos com câmara anterior mais fechada, sapato de bico fino, salto alto, tá certo? A questão é hereditária, mas basicamente são o sapato inadequado. O calçado inadequado. Então, eu sei mulheres que às vezes a gente faz um esforço grande para usar alguns sapatos, né, algumas sandálias, por causa da estética, por causa da beleza, mas a gente precisa, tá vendo? Informação como essa, saber que a gente pode estar ali uma vez, ocasionalmente, não tem problema, né, doutor Leonardo? Não tem problema Mas nenhum. o uso contínuo, né? E aí o que é que acontece? Muitas mulheres chegam porque em consultório dizendo que acha feio aquele hálito daquela forma, aquela deformidade, mas na verdade a gente não opera a deformidade, a gente não faz cirurgia cosmética, a gente faz cirurgia para correção quando o paciente tem um processo álgico importante, tá certo? Então, o que é que vai me dizer se eu vou fazer uma cirurgia de hálux valgo ou não é o processo álgico do paciente. Existe tratamento conservador? Existe algumas maneiras da gente diminuir essa dor do paciente. A gente pode usar anti-inflamatórios, a gente pode usar alguns tipos de órtese, mas a órtese ela não vai corrigir a deformidade. Ela só vai impedir que você tenha dor, tá? A deformidade normalmente é uma deformidade progressiva e às vezes algumas vezes a gente precisa operar. Hoje em Quando dia, é que precisa operar? Quais são as indicações cirúrgicas? então, vamos lá. Quando é que você precisa operar um hálux valgo? Quando você tem um ângulo intermetatarsal maior do que 9 graus e quando você tem um ângulo metatarso falangiano maior do que 15 graus. Isso a gente faz no consultório, essas medidas através de raio-x que a gente pede, tá certo? Do pé em várias incidências. Aí a gente faz essa medição e o que vai me dizer se eu vou operar ou não é o paciente, é a dor do paciente. Não necessariamente se ele tem uma deformidade, eu vou operar. Ressalva a isso, pacientes muito jovens, tá certo? Que tem hálux valgo, que é uma deformidade que ela tende a ser progressiva, e aí a gente opera esses jovens se a gente vê que essa deformidade ela vai piorar muito, aí vai impedir ele usar um tênis, ele usar um sapato, entendeu? Que afeta até Afeta a qualidade de vida, né? Muita gente não consegue colocar um tênis, não consegue colocar um sapato, tem que andar de sandália o tempo todo, porque aquilo fica incomodando e às vezes nem entra no calçado E adequadamente. ter que andar de sandália vai expor, e aí tem a vergonha também, né? Exatamente. Tem Entra a questão psicológica também. Existem tipos de cirurgias diferentes? Existe. Antigamente se fazia cirurgia de forma aberta, tá certo? Que utilizava formões, serras, mais complicado. Hoje em dia, foi desenvolvido na Espanha, por um médico espanhol, cirurgias minimamente invasivas, que a gente faz com incisões de cerca de menos de 1 centímetro, que a gente usa fresas e coloca e faz a cirurgia que sem muita ter que abrir muito nem expor muito o osso. E isso favoreceu também porque muitos pacientes que a gente atende são diabéticos. Então, você fazendo uma incisão menor, fazendo uma cirurgia menor, esse paciente vai ter uma recuperação melhor porque a cicatrização dele é um pouco debilitada.
Isso é perfeito, né, a gente falar que aqui em Arco Verde se tem esse tipo de serviço. Tem, a gente já faz essa cirurgia aqui. A gente ainda não tem isso no SUS, porque ainda é dispendioso ainda para o SUS, e o volume que a gente tem hoje, principalmente no hospital regional, é maior de trauma, e a gente não pode parar o trauma para poder atender algumas deformidades, mas a gente já tem alguns processos, alguns que a gente já mandou para a Secretaria de Saúde, para pedir para fazer algumas dessas deformidades, principalmente deformidades em crianças, que é Sim, o pé torto congênito, que a gente quer fazer aqui, mas a gente precisa de um auxílio ainda, mas só que como o volume da gente de trauma é muito grande, a gente ainda não consegue fazer. perfeito. Existem evidências eficazes sobre a prevenção? Prevenção do hálux. É basicamente você usar o sapato adequado para o seu pé, tá certo? Hoje em dia a gente sabe que não existe uma forma para todos os pés. Cada pé tem um tipo de forma. Por exemplo, pacientes, hoje em dia, pacientes também têm pé plano. Então, um paciente que tem um pé plano, é mais complicado ele ter um calçado, porque normalmente o paciente tem pé plano, o calçado vai deformar. Ele Sim. só come ali a região medial do pé. Então, aí você pode tentar usar algumas palmilhas, que aí facilita sua vida. Mas você tem que ir no ortopedista para a gente poder avaliar cada caso, vai ser um caso, e aí a gente avaliar de forma melhor. Sempre lembrando, né, que o atendimento em qualquer que seja a especialidade, ele precisa ser um atendimento único. Então, aquilo que funcionou para o vizinho, para o primo, não vai funcionar para você. Pode até funcionar, mas a importância do atendimento clínico, de você ter o seu médico, de você ser observado como um indivíduo, porque hoje em dia a gente passa muito por esse problema e na ortopedia não deve ser Não, diferente, né? não é De diferente. as pessoas virem as coisas na internet ou a minha amiga fez e deu certo para ela, vai dar certo para mim. Na ortopedia também não funciona. Não funciona. Você tem que passar por uma avaliação adequada, fazer os exames adequados, certo? Eu digo muito a alguns meus pacientes que ó, o médico tem que examinar. Não dá para examinar, por exemplo, fala-se muito em você fazer consulta online. Remota. Eu principalmente acho que o médico tem que examinar. Você tem que ser tocado, você tem que pegar, você É tem que ver, verdade. você tem que examinar. Se você não faz isso, você não vai ter o diagnóstico adequado para poder agir de forma correta, entendeu? Então, muitas vezes a gente pede o paciente, às vezes o paciente não entende nessa coisa de internet viralizado, que tudo se faz pela internet. O paciente, eu preciso ver o paciente, eu não consigo fazer nada sem ver o paciente, sem examinar, sem pedir os exames complementares, porque os exames, tanto radiográfico, ressonância, tomográfico, são todos complementares, vão complementar o diagnóstico, mas o diagnóstico, a maioria das vezes, a gente dá o diagnóstico clinicamente e depois é que a gente vai se munir desses exames para poder dar um tratamento adequado ao paciente. Doutor Leonardo, a gente está falando o tempo todo aqui do famoso Joanete, mas deixa eu perguntar ao senhor: existem algumas outras deformidades em decorrência do Joanete ou outras deformidades que o senhor queira falar É, nessa mesma lógica que a gente vem tratando? Porque você que está aí em casa certamente pode ser que não tenha o entendimento de algo que tem no seu pé e que você gostaria de saber, e agora é a oportunidade da gente saber. é. Normalmente o joanete ele pode desenvolver outras deformidades nos dedos vizinhos, no segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, como o dedo em martelo, tá certo? Dedos em garra, que prejudica também o uso do calçado, porque você vai ter um enrijecimento dos dedos dessa forma e aí fica mais difícil você usar um calçado. E aí o que é que a gente faz? Normalmente a cirurgia não é só da correção da deformidade do hálux valgus, a gente faz a correção de todo o pé, de forma geral, para o paciente ter melhor qualidade de vida. E aí a gente pode se munir dessas fresas, que são cirurgias minimamente invasivas, e a gente faz várias osteotomias, a gente faz várias tendinotomias, que é o corte do tendão, para poder adequar o pé de forma correta e você ter uma vida sem dor no pé. Que o mais importante é o paciente não sentir dor. Se ele vai ter um pé esteticamente melhor, vai ter esteticamente melhor depois da cirurgia, mas o mais importante é que ele não sinta dor, que é o que a gente preconiza para todos os pacientes.
Perfeito. A gente vai precisar chamar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e estamos falando hoje sobre ortopedia. Doutor Leonardo, no bloco anterior, o senhor falou das cirurgias agora minimamente invasivas. E eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores da evolução. O que é que a gente tem hoje dentro da ortopedia? Como é que está essa evolução com técnicas minimamente invasivas? Qual a importância disso? A importância dessas técnicas minimamente invasivas se dá tanto no retorno ao paciente das suas atividades o mais rápido possível, como também na facilidade de cicatrização, de menores incisões, de tratamentos mais, o que é que a gente pode dizer, mais específicos, porque quando a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva, a gente quer que o paciente tenha uma reabilitação mais rápida, ele volte a andar mais rápido, ele volta às suas atividades mais rápido. A gente consegue, de forma, com todo o avanço da tecnologia hoje, fazer cortes no osso, as osteotomias, de forma muito segura, e aí isso promove ao paciente uma melhor reabilitação e uma melhor qualidade de vida. Quando a gente fala em traumatologia de uma forma geral, quais são, se a gente pudesse aí elencar hoje, os profissionais que você, como ortopedista, precisa se cercar? Qual a importância dessa equipe multidisciplinar? Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma tendência a pensar que o médico é quem resolve tudo e que é só o médico que vai cuidar de você, quando tem outros profissionais que são de suma importância, principalmente na traumatologia, não é verdade? Eu costumo dizer que no hospital, que é quando o paciente traumatizado ele chega, a gente depende de tudo. Para um hospital funcional, depende do faxineiro até o enfermeiro, até o médico que chega na ponta para atender esse paciente. Então, a gente depende de toda uma equipe, todo mundo tem que andar junto em busca de melhor atender a comunidade. Hoje, aqui em Arco Verde, no Hospital Regional, o serviço de traumatologia é um serviço avançado, a gente consegue fazer todos os tipos de trauma, exceto coluna, porque o hospital da gente ainda não tem estrutura para isso. Então, trauma de coluna, se for tratamento conservador, a gente consegue fazer, mas não sendo, a gente tem que encaminhar para Recife. Mas a parte de traumatologia ortopédica é feita toda aqui no regional. E aí, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar com vários ortopedistas de todas as sub-áreas, pé e tornozelo, joelho, mão, quadril, ombro, e a gente consegue
prestar um serviço de muito boa qualidade. Pra você ter uma ideia, hoje, dentro do Hospital Regional de Arco Verde, a gente faz, em média, cirurgias traumatológicas de trauma, de ortopedia, cerca de 300 mês. Então, é muita coisa para uma GERES, uma área que foi descoberta por muito tempo e não tinha o serviço aqui, que a gente tinha que caminhar tudo para Recife. Perfeito. Então é muito bom, é confortável para nós que moramos em Arco Verde, né? Saber que a gente está muito bem servido em termos de ortopedia, de traumatologia, no Hospital Regional de Arco Verde. A gente fica bem, eu fico muito feliz com isso. Doutor Leonardo, a população está envelhecendo, né? E a gente tem visto que as pessoas têm buscado cada vez mais uma longevidade, né? Envelhecer, mas envelhecer bem. Mas ainda não é uma mentalidade que está imposta. As pessoas ainda estão se alimentando de forma incorreta, ainda não estão praticando a atividade física como deveriam, mas se fala em longevidade. A pergunta que eu tenho para fazer é como esse envelhecimento populacional impacta diretamente no perfil da traumatologia no dia a dia, no seu fazer. Para você ter uma ideia, hoje, acho que 80% do trauma hoje do regional é acidente motociclístico, tá? Os outros 20% aí são os traumas decorrentes de atividade diária, tá certo? E também os idosos. Os idosos que têm osteoporose, que aí estão suscetíveis a quedas, que não fazem nenhuma atividade física, e aí a gente tem uma mortalidade muito maior desses pacientes, principalmente os que têm osteoporose, que têm fraturas patológicas por osteoporose, porque se você não tratar a osteoporose, nem tratar de algumas causas básicas, de alimentação, de atividade física, desse paciente fazer uma atividade diária, você diminui essa expectativa de vida, principalmente desses pacientes. Doutor Leonardo, uma questão que eu acredito que eu vou fazer essa pergunta mais por curiosidade minha e talvez seja curiosidade de vocês que estão em casa. Olhando para um atendimento de urgência e emergência lá no regional, quais são as maiores dificuldades quando vocês têm um paciente politraumatizado? Hoje no hospital regional, a gente tem tanto a parte de cirurgia geral como a parte de ortopedia. E eu posso falar pela parte de ortopedia, que a gente é muito bem servido. A gente tem toda estrutura para fazer esse atendimento ao paciente, tá? Salvo exceções, por exemplo, de TCE, que aqui a gente não tem neurocirurgia, que muitas vezes a gente tem que caminhar para Recife. Mas para fazer o atendimento de urgência, a gente está muito bem servido hoje aqui em Arco Verde, tanto na esfera do SUS, como também na esfera privada, tá? Hoje a gente tem pelo menos 5 ou 6 ortopedistas morando na cidade, a gente tem cirurgiões também já na cidade, então a gente consegue dar um atendimento de forma adequada a esses pacientes. O que, na realidade, é muito importante no atendimento do trauma é a agilidade com que isso é feito. Então, o paciente que tem um trauma grave, ele precisa de uma agilidade e precisa de ser socorrido o mais rápido possível e ter as medidas o mais rápido possível para evitar que esses traumas possam evoluir de forma catastrófica. Mas isso, hoje no Hospital Regional, a gente tem uma equipe toda treinada, desde do maqueiro que atende lá na frente, até o médico que está por trás, que a gente atende isso numa rapidez muito grande. Perfeito. Existe uma deformidade ortopédica, né, que eu gostaria de trazer, de lhe perguntar, que talvez alguém aí de casa tenha um caso na família, e também porque aqui é lugar de informação e você sai daqui sabido. Então, por isso que você não perde o Saúde em Evidência todos os sábados. É por isso que você está aqui conosco. Que é a deformidade de Haglund. Haglund. O que caracteriza clinicamente essa deformidade? Clinicamente é o que popularmente o povo chama de esporão de galo, que é aquele calo atrás do calcânio, tá? Que fica uma deformidade quando você coloca o sapato, você sente dificuldade de colocar, porque fica sempre aquele calo, fica machucando, fica doendo. E essa deformidade se dá pelo uso de calçados com a parte posterior mais rígida e vai formando uma calosidade naquela região.
E essa protuberância também influi na inserção do tendão de Aquiles. E isso provoca o que a gente chama também de entesopatia de Aquiles, tá? E aí essas deformidades, a gente hoje em dia tem várias técnicas também minimamente invasivas, com cortes mínimos, que a gente faz essa correção dessa deformidade e o paciente consegue ter uma vida melhor. Alguns pacientes também, eles têm essa deformidade em decorrência de uso excessivo de algumas atividades físicas, como hoje está muito em moda corrida, e aí faz muito esse esporte de impacto e termina ocasionando a aparição dessa deformidade, mas que a gente corrige também e tem alto índice de sucesso nessa deformidade, na correção. Quando a gente fala em calcanhar, certamente tem a Haglund que a gente falou agora, mas também tem outras no calcâneo, né? Tem outras deformidades no calcâneo. A gente também tem o esporão plantar, que também provoca a faceite plantar, que é muito comum em mulheres, tá certo? Principalmente mulheres que têm reumatismo, e aí é uma dor que a paciente reclama na planta do pé, vulgarmente dito, e que o principal, hoje, o padrão ouro para tratamento disso é alongamento. Então, o paciente tem que fazer alongamento. Quando o paciente que tem a faceite plantar, ele tem que fazer alongamento logo cedo de manhã, tanto da fáscia plantar como da panturrilha, que é o tratamento padrão ouro, que é um tratamento conservador. Se ele conseguir fazer o uso de calçado adequado, normalmente quem tem a faceite plantar são mulheres, então você tem que usar um saltinho tipo Annabella para você melhorar essa dor. E a fisioterapia, o fisioterapeuta anda em conjunto com a gente para a gente poder tratar essa patologia também. Então, a cirurgia de Haglund, ela é indicada em que casos? Todo paciente que tem indicação cirúrgica? Não necessariamente. Muitas vezes o paciente, a gente consegue fazendo algumas medidas, que esse paciente não tenha dor e ele vive sua vida. Ele tem o Haglund, mas ele não reclama. Mas o que é que acontece? Como você tem uma protuberância óssea ali junto do Aquiles, muitas vezes você tem associado a isso uma calcificação desse tendão. E aí pode ser que mais um pouco na frente, no futuro, você tenha um rompimento do tendão. E aí muitas vezes o paciente chega para a gente já com o rompimento do tendão de Aquiles. Que aí a cirurgia é uma cirurgia maior um pouco, que a gente vai tentar reinserir esse tendão. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa reinserção dependendo do paciente. E, por exemplo, paciente idoso, que o tendão já está muito doente, eu não consigo fazer essa inserção. Então, eu tenho que fazer uma transposição do tendão. Normalmente, a gente usa ou o tendão flexor longo do hálux ou o tendão fibular curto. Vai depender do paciente e da atividade física dele. Se é um paciente de alta performance, eu prefiro o fibular curto, porque ele impede, ele diminui. Porque se eu tirar o flexor longo do hálux, o paciente vai ter propulsão, o paciente corredor, ele não vai conseguir mais correr. Porque quando a gente anda, a primeira coisa que a gente faz é colocar o dedão para poder dar a impulsão para a gente andar. Então, se eu transferir ele para o lugar do Aquiles, o paciente um jogador de futebol vai perder a sua impulsão. Então, aí não posso. Mas em idosos que não precisam tanto disso, então a gente consegue fazer e tem resultados muito bons. Perfeito. Uma lesão um rompimento do tendão de Aquiles, que normalmente é um rompimento, o paciente sente como se fosse uma pedrada na região posterior do tornozelo, e aí tendão de Aquiles, né? Vamos lá, vou continuar, Zilma. Doutor Leonardo, aproveitando que a gente está falando aí de tornozelo, como é que um paciente ele pode identificar, para você que está em casa saber, que teve um rompimento no tendão de Aquiles? Veja só, o rompimento normalmente do tendão de Aquiles se dá quando o paciente está fazendo atividades esportivas. E aí o paciente relata muitas vezes na urgência que parece que levou uma pedrada. Ele diz que levou uma pedrada na região posterior do tornozelo e chega no PA com muita dor, tá? E sem conseguir sem caminhar direito, com um edema muito grande. Hoje em dia, dependendo do tipo de lesão que você tem, você pode fazer cirurgia também minimamente invasivas, com cortes mínimos, que a gente faz essa sutura do tendão. Se não conseguir a sutura do tendão, a gente tenta reinserir. Caso esse tendão esteja doente por algum motivo, como o Haglund,
como entesopatia de Aquiles, aí a gente parte para transposição tendínea, que é uma das técnicas que a gente consegue hoje ter alta eficiência na resolução desses casos de lesão de tendão de Aquiles. Perfeito. Tem mais alguma coisa sobre tornozelo ou alguma dica? Porque a galera que está em casa gosta de dica também, viu, doutor Leonardo? Tem alguma dica, se puder dizer aí, para evitar, né? A gente trabalha, quem trabalha com saúde, trabalha com promoção e prevenção, né? A saúde. Então, se tiver alguma dica aí, aproveite aí para já dar. Para você que faz atividade física, é muito importante você usar o calçado adequado. Então, usar um tênis que não fique forçando as estruturas do pé, tá certo? Que seja um tênis que fique confortável no seu uso diário. E dependendo do tipo de atividade que você faça, hoje a gente tem vários tipos de tênis. Tênis que é usado para caminhada, que dá uma impulsão melhor, que tem um amortecimento, que diminui o trauma quando você faz determinadas exercícios físicos de prolongados, como hoje em dia está muito em moda a caminhada, as corridas. Então, usar o calçado adequado, mas para isso é necessário que você prove o calçado. Se você vai fazer uma corrida, você não use um calçado novo naquela corrida, você tenha já o seu tênis, porque aí ele já vai estar com toda a formato do pé para você poder caminhar de forma mais adequada. Para não se machucar. A ideia é essa. A gente vai chamar um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. De volta para o último bloco do programa de hoje e certamente você está gostando muito de saber e conhecer mais sobre o mundo da ortopedia, da traumatologia e dessas doenças, né? Dessas condições clínicas dentro da ortopedia. Doutor Leonardo, como eu falei no começo do programa, você chegou em Arco Verde há 4 anos. Exato. Eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais de você. Como é que você tem trabalhado aqui? Eu sei que você é também professor da Faculdade de Medicina. Então vamos falar um pouquinho da faculdade, vamos falar um pouquinho do Hospital Regional, do teu fazer lá e também do seu consultório. Eu cheguei, eu sou formado em Medicina pela Universidade da Facisa de Campina Grande e depois de fazer residência em Recife, lá no Hospital Memorial Jaboatão. Cheguei aqui em Arco Verde, já fazem 4 anos como ortopedista, mas já trabalhava aqui antes como clínico, muito tempo. E hoje a gente faz o atendimento tanto no regional, que a gente tem um serviço lá de ortopedia e traumatologia, tá certo? Pelo SUS. Também fazemos atendimento na clínica, lá na IORTA, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Arco Verde, e nos hospitais particulares da cidade, né? Hoje também sou professor da Faculdade de Medicina do Sertão,
onde a gente faz um trabalho com a formação médica, que hoje Arco Verde é um polo médico, né? Sim. Não deixa de ser um polo médico no sertão, e ainda vai crescer muito esse polo médico, que tem muitas coisas a vir aí. Tem vários projetos que a gente está tentando trazer para cá, como cirurgias de plexo braquial, tratamentos de pé torto congênito. Tem muita coisa que ainda está por vir, que a gente está tentando trazer para Arco Verde, já que Arco Verde se tornou um polo de médico no sertão. Dentro lá do hospital regional, para as pessoas entenderem, o que é que hoje, você falou numa coisa que eu achei interessante, 80% 80% dos traumas hoje são traumas motociclísticos. Uma coisa que a gente não tem na cidade, que assim, eu sinto falta, é de interação, tanto governo do estado, governo municipal, a gente lá do hospital regional, para poder orientar as pessoas no trânsito. Tá? A gente teve aí várias, acho que é o Maio Amarelo, e a gente não viu nada na cidade para poder orientar essas pessoas, porque a maioria dos traumas que a gente recebe hoje é por causa disso. E isso, tanto no SUS, como no particular, como no INSS, isso tem uma relutância muito, muito grande. Por quê? Porque normalmente esses traumas são traumas graves e muitas vezes as pessoas ficam sequeladas. Então aí é um problema de saúde pública mesmo, e aí tem que ter a orientação dessas pessoas para a gente diminuir esse fluxo, que é muito grande. Você tem uma ideia, a gente opera, todo dia chega, se você perguntar de 10 pacientes que chegam no hospital regional e chegam também nos hospitais particulares aqui, 8 são queda de moto. E muitas vezes esses pacientes não estão paramentados de forma adequada, eles não usam capacete, eles não usam calçado. E isso tudo, você caiu de moto, a primeira coisa que você vai fazer é quebrar um pé, quebrar uma perna, ter um traumatismo craniano, que aí é muito mais grave. E precisa de uma orientação dessa população para poder a gente ter uma diminuição. E o certo? custo disso? O custo disso é exorbitante. Para você ter... Que esse dinheiro poderia estar sendo usado para outras coisas, com outras finalidades. A gente está tentando tratar, por exemplo, hoje se tem muito paciente, não sei se alguém na família de você já deve ter, ou com artrose de joelho, ou com artrose de quadril, que precisa de uma prótese, e você não consegue fazer no SUS pela demanda que você tem dos traumas. E você não consegue parar e não consegue ter dinheiro suficiente para poder fazer uma cirurgia eletiva, para você dar qualidade de vida às pessoas. Por quê? Porque a quantidade de trauma é muito grande, a maioria das vezes pela negligência da população no trânsito. Entendeu? E aí é importante, porque esse também é um espaço para que a gente chame a atenção das autoridades, né? Como o doutor Leonardo falou, é um chamamento para que as autoridades elas dialoguem, tanto a nível estadual, a nível federal, a nível municipal, com também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a agência que cuida do trânsito de Arco Verde, porque, como ele bem falou, né? Maio Amarelo passou e nós não vimos nada, nenhuma campanha de conscientização. Parece, a gente tem a impressão de que as pessoas elas não querem mais nem se conscientizar, né? Entrou numa coisa como se fosse normal. Padrão. E isso tem um custo muito grande. Você tem sequelas em determinados pacientes que eles ficam sequelados, eles não vão conseguir mais deambular de forma adequada. Muitos deles vão ficar com sequelas, vão ter que usar muletas, porque o trauma às vezes é muito grande. Hoje aqui em Arco Verde, tem o doutor Ian também que trabalha lá com a gente faz um serviço de cirurgias com Ilizarov para a gente fazer transporte ósseo, reconstrução óssea, que era uma coisa que não se tinha no interior. Mas é uma cirurgia que demora 5, 6 horas, o paciente vai passar muitas vezes um ano e meio usando aqueles fixadores circulares, e a gente tem que ter todo um acompanhamento desse paciente, e é uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro para o Estado, porque normalmente, se você for fazer uma cirurgia dessa no particular, o paciente não vai ter condições, a não ser que ele tenha plano de saúde, mas são cirurgias grandes, são cirurgias que deixam deformidades, e esse paciente vai ter uma sequela. E quando ele tem uma sequela, além de tudo que já teve o custo para tratar dele,
vai ter o custo do INSS, que esse paciente vai ficar à mercê do INSS, porque muitas vezes ele vai ficar incapacitado, porque vai ficar com encurtamento do membro, não vai conseguir deambular direito, não vai conseguir fazer seu trabalho laboral de forma adequada. E eu gosto, de vez em quando, eu gosto de uma polêmicazinha. Isso tudo tem uma raiz, né? E a raiz das questões de trânsito está exatamente nas instituições de trânsito. Tem que Né? ter Pessoas que educação, não né? estão, elas podem estar habilitadas. Habilitada é ter um documento que habilita você a dirigir uma moto, né? Exatamente. Mas outra coisa muito diferente de estar habilitada é estar capacitada, ter a capacidade de dirigir aquilo ali. Exatamente. Porque aí você acaba com a sua vida e pode acabar com a vida de outras pessoas. A gente vê muito aqui na cidade, eu já vi isso muito. Às vezes você tem, o pai vai dirigindo, aí vai a mãe atrás, já vai sem E o três capacete, meninos, e entre o três pai e a mãe. meninas, e aí quando leva uma queda, que chega no hospital, chega com trauma grave, chega com, sabe, com muitos problemas e trauma crânioencefálico, aí todo mundo entra em desespero. Eu gostaria Mas que é necessário uma fiscalização maior e, assim, eu acho que, além da fiscalização, uma orientação, ou seja, tem que educar a população mesmo que para as leis de trânsito, para seguir as leis de trânsito, para a gente poder ter uma diminuição nesses traumas. Era bom, seria muito bom, né? Chegar a ser um sonho que o Detran e também o órgão municipal que cuida tão bem da Zona Azul, que se você passar, estacionar o carro, as meninas já chegam rapidamente. É impressionante, elas surgem do nada. Que com essa mesma rapidez, se tivesse uma fiscalização, quando a gente fala de trânsito, né? Exato. Seria muito bom. Então, fica aí um alerta mesmo, um chamamento mesmo, que esse é um espaço em que a gente precisa, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vidas. E uma vida custa muito caro. Custa muito caro. Né? Custa muito caro e, assim, não só o custo efetivo dele, mas uma vida custa muito caro para o seu você perder familiar, alguém, né? É um bem mais precioso. É o bem mais precioso que a gente tem, é a nossa vida, é a vida das pessoas que a gente ama. E muitas pessoas a gente sabe e entende que dependem de moto para trabalhar. Não conseguem ter carro. É mais caro o carro, em tudo. Em combustível, em manutenção, em tudo. E precisam da moto para trabalhar. Mas que se tenha uma conscientização, uma educação de trânsito mesmo. Então fica aí, Detran, Prefeitura, vamos trabalhar em conjunto para que a gente possa ter essa educação de trânsito aí, para melhorar a qualidade da entrega dentro dos serviços de saúde. Doutor Leonardo, para as pessoas que estão nos assistindo, porque esse programa vai lá desde Recife, região metropolitana, até o Alto Sertão, pela TV Cultura, TV Nova Nordeste, e em todo o tempo nas redes sociais, no YouTube da TVLW, então tem o Pernambuco todo lhe assistindo. Os telefones, os contatos, o seu contato no Instagram, como é que as pessoas lhe encontram no Instagram, qual o telefone da clínica, fique à vontade, fale aí com os telespectadores, esse é o seu momento. Eu atendo no hospital regional, atendo no consultório também, e meu Instagram é ortopedista Dr. Léo, tá? Dr. Leonardo, vocês podem entrar lá e perguntar, se tiver alguma dúvida, a gente consegue marcar consulta também por lá, tá certo? E também atendo nos hospitais particulares da cidade, como Memorial, como São Camilo, e também no regional. Além de fazer também as cidades vizinhas, como Pesqueira, Garanhuns, também atendo no Hospital Perpétuo Socorro e em Garanhuns na Casa de Saúde São José. Pronto, então, ortopedista Dr. Leonardo, ortopedista Dr. Leonardo, você já começa a seguir e no Instagram dele você vai encontrar os links com os telefones das clínicas onde ele atende. Doutor Leonardo, a gente sabe que a gente fala sobre toda essa problemática, mas a gente sabe que também estamos avançando muito em termos de profissionais capacitados dentro da área da ortopedia. Fale um pouquinho sobre a residência médica aqui em Arco Verde. Esse ano a gente começou a residência médica de ortopedia e traumatologia no Hospital Regional, onde a gente está fazendo um trabalho, tanto em conjunto com a Secretaria de Saúde, como com a Faculdade de Medicina também, para poder capacitar
esses médicos que estão saindo das universidades de forma mais adequada e com qualidade. Hoje temos dois residentes aqui. Além da residência de ortopedia, o Hospital Regional também tem a residência de clínica médica, onde tem 5 residentes. E além das residentes dos outros, dos internos que rodam lá com a gente, que também vivem o dia a dia. Arco Verde se tornou um polo médico, se tornou um polo de ensino. Existe também, na gestão anterior, já a formação também de uma faculdade nova, que seria lá na AESA, mas eu não sei como é que está esse processo de formação de uma nova faculdade de medicina aqui também, mas hoje a Arco Verde está bem servida de profissionais e de ensino, né, nessa área. Como é maravilhoso saber que Arco Verde, como o Dr. Leonardo falou, né, está bem servida de profissionais médicos e de outros profissionais também de saúde, e cada vez mais, né, fomentando saúde, nos estabelecendo como um polo médico dentro dessa região da Sexta Geres. A gente fica muito feliz como cidadãos arcoverdenses em recebê-los aqui. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E quero estender, né, dizer que todos os profissionais de saúde, o convite está aberto. Então, se você nos assiste, você é da área de saúde, você trabalha em Arco Verde ou no entorno, ou quer vir de uma cidade dentro de Pernambuco, que esse programa passa nessas cidades, você é nosso convidado. Doutor Leonardo, muito obrigada. E toda vez que tiver algum assunto que o senhor queira tratar aqui, as portas da TVLW estão abertas. Estou à disposição também e obrigado. E para você, o meu recado de sempre. No próximo sábado a gente tem encontro marcado. Eu aguardo você.